Terça-feira, dia do seu direito, aqui no Falando Nisso, a gente precisa conhecer o nosso direito para não deixar que ninguém passe a perna, principalmente quando se trata de previdência nesse país. Aposentadoria. Dizem que agora você não vai precisar mais encarar filas, que o INSS divulgou que vai reconhecer a aposentadoria de forma automática. E quem está aqui para explicar que não é tão dourada assim essa situação, não é tão boa assim, é a advogada Rosângela Vasconcelos, especialista em previdência. E a gente tem participação, Luquinha? Tem sim, pelo Face. Aliás, você pode participar pelo Face ao vivo. A gente conversa agora com a querida Ana Lúcia Moreira, ela é de Caçapava, e ela estava comentando com a gente, doutora, que em 2 anos ela precisou fazer 2 cirurgias no estômago. Ela faz tratamento também para depressão e tem dúvidas sobre a aposentadoria por invalidez. Boa tarde, Ana, é isso mesmo? Isso, boa tarde. Há 4 anos atrás eu fiz uma cirurgia de cervical. Depois eu fiz uma de estômago, né? Que não sei o que aconteceu depois da cirurgia, depois de um mês, e me deu uma hérnia volumosa que parecia que estava grávida. E entrei em depressão pós-cirúrgica da cervical e fiquei assim, e agora eu tô com derrame articular no joelho. Desde maio que estou tentando auxílio doença, eles ficam negando, mandaram pedir de novo dia 12. E eu tô assim, eu tô com 53 anos, e como a situação que eu estou, não consigo trabalhar. Perfeito. A Ana Lúcia comentou também que ela fez a cirurgia de hérnia de hiato. Há 9 anos ela vem tratando de depressão e ela quer entender tudo isso que ela tem passado. Dá para caracterizar como uma aposentadoria por invalidez? Primeiramente, precisa saber se ela contribuiu os 12 meses, que é a carência mínima para gozo de benefício de auxílio-doença. Se ela já teve auxílio-doença e foi cessado, aí já viu que o INSS não vai conceder essa aposentadoria para ela. Então, o primeiro passo é ela ir ao médico dela, pedir um atestado, um relatório, dizendo da incapacidade definitiva para o trabalho, voltar ao INSS. Se ainda for negado, aí procurar o meio judicial, porque é a única forma que ela vai ter de aposentar por invalidez. Agora, cabe ressaltar também, se essa incapacidade dela for depois, anterior a que ela começou a recolher a Previdência, o INSS entende-se como doença pré-existente. E aí ela voltou a contribuir sabendo que ela tinha uma doença para se aposentar. Isso aí também não é considerado para invalidez, entendeu? Entendi, então, perfeito. Existe uma série de fatores que precisam ser analisados para ver se ela tem direito ou não. O juizado está lá de plantão, tem servidor o tempo inteiro para orientar, é gratuito à população, fica na Justiça Federal do Jardim Aquários. Perfeito. Obrigado, viu, Ana Lúcia, por compartilhar com a gente a sua história, né, Sol? Luquinha, é impressionante a quantidade de pessoas. A gente tem muita dúvida, porque cada vez mexe, é uma matemática que nem Einstein consegue entender essa questão da nossa Previdência. Agora, eu tenho uma pergunta em relação a essa atualização, e não mais reforma, como diz o presidente Temer. Quando deve ser votada, doutora Rosângela? Ela está programada para ser votada até outubro, Sol. O governo tem pressa com relação a isso. A reforma trabalhista, ela começa a valer a partir de 11 de novembro. Uma coisa tem ligação com a outra, porque a partir do momento que tem reforma trabalhista que vai mexer no salário daquele empregado, ou seja, algumas horas extras que ele vai requerer via judicial, não vai poder mais, isso vai alterar o salário de contribuição daquele empregado. Se alterou o salário de contribuição, automaticamente altera o salário de benefício. Então, as duas reformas, pelo que a gente está vendo, elas têm que andar em paralelo, porque senão não adianta fazer uma e ficar a outra na pendente. Mas tudo que está programado é para ser até outubro. Bom, tem reforma trabalhista, tem reforma ou atualização da Previdência, e o Temer está assinalando aqui com um aumento de impostos outra vez, viu, Luquinha? Agora a gente vai ver a pergunta da Sueli, a Sueli de Oliveira, ela mandou pelo WhatsApp, vamos conferir. Boa tarde, Luquinha, Sol. Eu vou fazer 60 anos daqui 2 anos. Eu vou estar com 16 anos pagos. Eu gostaria de saber se com 60 anos eu vou conseguir aposentar ou eu vou ter que pagar 24 anos pago e aposentar com 100% ou posso aposentar com 60 anos menos de 100%?
Obrigada, beijo a todos. Assisto todos os dias. Não, com a Beijo. reforma nova não tem mais 100%. Só 63 anos, 25 anos de contribuição. E aí, para ela chegar nos 100% do salário de benefício dela, ela praticamente tem que pagar quase que 40 anos. A primeira proposta da reforma eram 50 anos. Imagina uma pessoa pagar 50 anos de previdência. Agora caiu para 40 anos. Eu volto a falar dessa aposentadoria automática, Sol. Se concedeu certo, se concedeu errado, a pessoa vai ter que recorrer disso. Ela tem 2 recursos. Primeiro, consertar aquilo que o INSS considerou como certo e está errado. Está recebendo menos que segundo, deveria. que esteja certo. Hoje tem N tipo de revisões. Uma delas em voga hoje chama-se revisão da vida toda. Ou seja, tem que entrar todo o período contributivo daquele segurado. Os juizados já estão conferindo isso, já está dando esse direito, os tribunais também. Então, tem N tipo de situações. Hoje, a justiça está mais célere, porque os processos são todos informatizados. Então, é só não ficar quieto com aquilo que recebe, correr atrás, procurar a gratuidade judiciária, que também tem um porém. Com a reforma do novo CPC, já não se pode, e do novo processo de trabalho, já não se vai ter tanta gratuidade judiciária. O cidadão, para entrar com a ação, vai ter que recolher custos do processo. Não vai sair também tão de graça assim. Então, essa revisão da vida toda, gente, é tudo que você contribuiu desde que começou a trabalhar. O automático, ele não lê isso daí. Por isso que muitas vezes você vai sair perdendo. Então, presta atenção. Eu recebi automático, eu estou feliz. Você está perdendo dinheiro lá atrás. Você pode estar perdendo dinheiro lá atrás. Tem gente na linha, Luquinha? Tem sim. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É, dona Júlia. Ô, dona Júlia. São José dos Campos. Obrigado pela participação, minha amiga. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é que minha neta, ela era afastada pelo INSS. Ela tem problema de convulsão, depressão, problemas mentais. Ela tem convulsão, tem um monte de agitamento, é agitada, agressiva. E aí afastou pelo INSS. Depois o INSS cortou ela. Aí entrou pela Federal. Federal afastou ela. Agora ela fez a perícia em fevereiro, que eles chamaram. Ela fez. Agora esse mês cortou ela. Mesmo fazendo a perícia, eles alegaram que ela tem condições de trabalhar, é isso? Ela não tem condições de trabalhar, ela nem se alimenta. Entendi. O levanta-te anda, né? Mas aí já tem que fazer um recurso, né? Se foi através de justiça, tem que fazer um recurso. Cabe aí outra coisa que a gente conversou antes, o Sol. Sim. Se essa pessoa provar que realmente ela estava incapaz ou inválida, como já teve casos que a gente já viu, que a pessoa veio a óbito e o INSS deu a alta do benefício, hoje pode-se fazer ação de dano moral contra a Previdência. Até por erro de perícia médica do próprio INSS. Dano moral por atraso na concessão do benefício, dano moral porque não analisou o documento correto, erro de cálculo, sumiu o documento. Bom, o governo está trocando 6 por meia dúzia, ele está economizando de um canto, mas por outro canto ele está perdendo tudo quanto é tipo de ação. Bom, e pasmem ou não, mulheres, vocês estão sentadas porque veio uma notícia. Você sabe quem é a pessoa mais prejudicada com essa atualização da Previdência, Luquinha? Pois é, Solange, a gente já comenta com vocês, mas tem que respirar fundo mesmo, né? Bom, a Receita Federal liberou hoje as consultas ao 3º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Esse lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita e ele também pode ser feito aí pelo telefone 146, fica a dica para vocês. E a senadora que sabe falar muito bem, né, Solange, se impor muito bem, Gleisi Hoffmann, ela é suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a gente comenta com vocês detalhes aí no próximo bloco, mas que delícia receber carinho de vocês pelo WhatsApp, a gente coloca aqui no programa com certeza. Oi, Sol, oi, Luquinha, estou com saudade muito de vocês, um grande beijo para todos aí. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past.